Meus amigos, saudação de paz para todos. Quem tem o prazer de vos cumprimentar mais uma vez aqui pelo canal é o seu amigo e irmão em Cristo, pastor Dário Cunha, aqui da cidade de São João Batista do Glória, Minas Gerais. Nós temos o prazer de estar aí mais uma vez comentando a lição de número 7, onde vai trazer o título A Queda do Ser Humano. Nós estamos já na 7ª lição do primeiro trimestre de 2020, uma lição comentada pelo pastor, professor e mestre Claudionor de Andrade, nosso consultor teológico da CPAD. Nós estamos aí já na 7ª lição. Desde já eu quero agradecer você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que tem nos acompanhado aqui pelo canal. E desde já eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para que você venha estar sendo notificado pelas todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui pelo canal. E também não deixe de dar aquele joinha, pois isto vai contribuir muito para o crescimento deste canal. Nós servimos a Deus aqui na Assembleia de Deus Missão, Ministério de Passos, uma igreja presidida pelo nosso pastor Nivair Bispo da Cruz, que é o nosso pastor presidente. Deus abençoe a todos os nobres companheiros que já se inscreveram, aqueles que não se inscreveram ainda, se inscrevam. Então nós estamos aí com a lição de número 7, que vai ser ministrada dia 16 de fevereiro de 2020. O texto áureo está baseado em Romanos, capítulo 5, e o versículo de número 12, que diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Verdade prática: ao pecar contra Deus, o homem perdeu completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. A leitura bíblica em classe ela está baseada em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 7. E nós temos aqui 3 objetivos, da lição. Primeiro, conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. É o objetivo geral dessa lição. E nós temos aqui 3 objetivos que vai estar aí dentro dos 3 tópicos da lição. Que é, primeiro, relacionar-se o livre-arbítrio com a soberania divina, apresentar a queda como um evento histórico e literal e pontuar as consequências da queda de Adão. Então nós temos aí esta bela lição da Escola Bíblica Dominical. Vale lembrar que a lição ela será somente completada, ou seja, ela será ministrada de forma integral quando a igreja se reunir pela manhã, e aí a lição estará sendo ministrada de forma integral. Aqui nós vamos estar simplesmente sintetizando e trazendo aqui uma visão panorâmica do assunto. Então nós temos aí o livre-arbítrio do ser humano. Neste tópico definiremos o livre-arbítrio e em seguida veremos o seu relacionamento com a soberania divina. Vale destacar, meus amados irmãos, que o livre-arbítrio ele nunca bateu de frente e nunca também deturpou a soberania divina. Pelo contrário, há uma harmonia muito grande entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do ser humano. Então é muito bom nós entendermos isso aí. Nenhum atrapalha o outro. Tendo em vista que nós já vimos até em lições anteriores que tudo que o homem fizer, mesmo que ele tenha um livre-arbítrio, ele também terá suas responsabilidades. Eu quero destacar que toda ação leva a uma reação. Então isso está também relacionado ao livre-arbítrio.
Primeiro ponto, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dom que recebemos de Deus, pela qual, através dele, nós podemos escolher entre o bem e o mal, entre fazer o certo e entre fazer o errado. Sem o livre-arbítrio que nós temos hoje, nós não seríamos capazes ou não teríamos consciência de saber e entender o que nós somos hoje. Através do livre-arbítrio, nós entendemos também que Deus é o Criador de todo o universo e é Ele que sustenta todas as coisas. Vale ressaltar que nós temos o livre-arbítrio para poder aceitar ou não aceitar. E volto a dizer que toda ação tem a sua reação. Ou seja, toda a escolha que nós fizermos, ela terá uma consequência. Nós vamos ver aqui no segundo ponto a soberania divina. É um direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a criação. Então a soberania de Deus, ela é absoluta, irrestrita e inquestionável. Ou seja, não tem como o homem questionar a soberania de Deus. E nada do que o homem fizer, ele não vai bater de frente com a soberania de Deus, porque Deus é soberano e ele permite nós irmos até onde ele quiser. Então vale ressaltar que por mais que nós optamos por alguma coisa, nós só damos sequência pela permissão de Deus, na qual nós chamamos de vontade permissiva, né? Então, nós temos aí este detalhe. Por outro lado, nós vamos ver que a soberania de Deus, ela deixa o livre-arbítrio do homem, porque Deus também não é um ser tirano, ele não é um ser despótico, ou seja, aquele que obriga, aquele que impera ali o homem a fazer da maneira que ele quer. Não, Deus dá liberdade para o homem escolher. Nós podemos ver que tudo que Deus disse ao homem, tentou ensinar ao homem, ele deixou de forma aí condicional. Se você quiser, se você fizer, você terá este resultado ou este resultado. Então, cabe ao homem escolher como é que ele vai agora encarar o seu livre-arbítrio e aí entender também a soberania de Deus. Nós temos aqui a responsabilidade humana. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade. Então, todo ser humano, ele é responsável por seus atos. Não tem como o homem fazer nada e não dizer que ele não tem responsabilidade. Ou seja, Deus, ele deixa o livre-arbítrio justamente para que o homem venha se responsabilizar pelos seus atos. Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não os seus mandamentos. E nós vamos ver que através do livre-arbítrio é que vai funcionar o juízo de Deus. Se Deus não desse o livre-arbítrio para o homem, ficaria impossível do homem ou melhor dizendo, ficaria impossível de Deus aplicar sua justiça. Por quê? Como Deus condenaria alguém se ele não tivesse opção de escolha? Então, obviamente que não teria como Deus condenar esta pessoa. Então, o livre-arbítrio, ele dá condições para que Deus exerça o seu juízo. Ou por que não dizer que a justiça de Deus fica estritamente justa, ou seja, ela é aplicada de forma justa e correta, porque em cima daquilo que eu escolho é o que Deus vai tratar comigo. Diante daquilo que eu faço, sabendo que é certo ou errado, é que Deus vai tratar com a minha atitude. Então fica bem claro aqui que o livre-arbítrio ele não implica
na soberania de Deus, pelo contrário, há uma harmonia muito grande, e também o livre-arbítrio, ele vai dar condições de Deus julgar com justiça o ser humano. Nós temos aqui o segundo tópico, vai dizer assim, a queda, um evento histórico e literal. Então a queda não é uma ficção, a queda não é uma historinha, a queda, ela é um evento histórico e literal. Então nós vamos ver que a apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania de Deus. Nesse episódio, houve a possibilidade da queda e a realidade da tentação e a historicidade da queda. Então, através do livre-arbítrio, foi que Adão teve a opção de obedecer a Deus ou não. E nós vamos tratar isso agora no primeiro tópico aqui, primeiro ponto, quer dizer, a possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Então isso fica claro que Deus não fez um robô. Deus não fez um homem como uma marionete. Deus não fez o homem como um ser programável. Não. Deus fez um homem que tinha poder de decisão. Deus fez um homem que tinha o poder de escolha. E nós vamos ver isso através de Adão. A lição vem dizendo, se eles optassem por ignorá-la, teriam de arcar com as suas consequências de seu ato, ou seja, a morte espiritual e em seguida a morte física. Deus deixou a orientação. Olha, de todas as árvores que há no jardim, podereis comer dela livremente, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que delas comerdes, certamente morrerás. Então, Deus deixou aqui já o risco que o homem ocorreria em optar ali a ter o acesso, a optar a ter ali o conhecimento ou experimentar o fruto do conhecimento do bem e do mal. E até hoje nós vamos ver que Deus dá liberdade para nós. Nós podemos escolher entre servir a Deus ou não. Deus dá liberdade para isso. Porém, se nós optarmos a seguir a Deus, nós temos algumas restrições a lhe obedecer e a cumprir. É como se você entrasse em um determinado clube, Ali vai ter a sua organização interna. Ali tem um estatuto interno. E para você fazer parte daquele clube, você tem que se adequar ao estatuto interno daquele clube. Então, a mesma coisa é servir a Deus. Para nós servirmos a Deus, nós temos que adequar a o que manda as regras como servo de Deus. Temos aqui também o segundo ponto, a realidade da tentação. Ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. A possibilidade do homem vir a ser um Deus. É interessante, amados irmãos, que quando nós vamos meditar na palavra do Senhor, nós vamos entender que quando nós pegamos ali Ezequiel, também Isaías, que vai tratar ali daquele rei, que a Bíblia menciona ele fazendo uma comparação com as atitudes de Satanás, na qual ele vai dizer, subirei acima do trono do Altíssimo e serei semelhante a ele. Satanás fez com que Eva se interessasse pelo mesmo pecado que ele havia cometido, ou seja, a soberba, a prepotência de querer ser igual ou até mais do que Deus. Então, um dos pecados que Deus vai odiar, ou melhor dizendo, que ele odeia, que Deus tem
aí digamos assim, é um grande desgosto por esse pecado, é o pecado da soberba, é o pecado da ignorância, ou por que não dizer, né, da pessoa que é altiva. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Foi o que a serpente induziu a Eva, de ser ali igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então nós temos aí, tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilidade pela entrada do pecado no mundo. Por quê? A ordem não foi dada para Eva. Deus deu a ordem para Adão. Quando Eva peca e em seguida oferece o fruto para Adão e ele, obviamente, aceita, né? Foi a partir desse momento que houve a queda do ser humano. Se Adão, diga-se de passagem, que ele resiste àquilo ali, era muito mais fácil Deus fazer uma outra mulher para Adão do que condenar Adão como condenou. Mas vale ressaltar que o homem, ele iria ou mais cedo ou mais tarde cair nesta tentação. Nós temos aqui a historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. Tratemos com temor e tremor a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, infalível e completa palavra de Deus. Temos que tomar cuidado porque hoje, na altura do campeonato em que estamos, surgiu muitos pensamentos filosóficos e teológicos que coloca em xeque a veracidade da Bíblia Sagrada. Mas nós temos que ter a fé e a esperança e a certeza de que a Bíblia, ela sempre foi, sempre é e sempre será a inerrante palavra de Deus. Como nós vimos aí na unidade, né, do ser humano, que a própria ciência ela teve aí que concordar que o homem partiu de um único tronco genético, aonde nós mencionamos aí o nome da cientista, né, Rebeca, aonde deu-se o nome do estudo de Eva mitocondrial. Então, é algo que nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que o inimigo desfaleça a nossa fé. A Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. Temos aqui o terceiro tópico, as consequências da queda de Adão. Então, devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesado encargos, a consciência do pecado, a perca da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes e a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. Então, são essas as consequências da queda de Adão. Primeiro, nós vamos ver que a consciência do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina, mas o que os nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa, geradora de obras mortas. E Jesus tratou bem isso, né? Consciência geradora de obras mortas. Jesus tratou isso nos evangelhos, dizendo: da onde vêm os maus pensamentos? Da onde vêm os adultérios, fornicação, prostituição, roubo, lascívia e toda espécie de mal? Ele fala: porventura não vem do coração do homem? Ou seja, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de mente, ou seja, ela está falando de raciocínio, ela está falando de aonde vêm os intentos pecaminosos ou também os intentos para o lado bom. Então tudo isso vem do raciocínio, da mente
humana. Então, logo se ao cair em pecado, então isso agora traz um peso de consciência para o ser humano. Ou seja, todas as vezes que o homem deparar com algum problema, ele vai lembrar que é devido ao pecado, devido à situação em que ele se encontra no estado de pecaminosidade, é que leva o homem a sofrer os danos que a Bíblia não deixa vacilar. Ela é taxativa, ela é, diga-se de passagem, bem taxativa no que diz as responsabilidades e as consequências da queda. Depois nós temos aqui a perca da comunhão com Deus. Em consequência do pecado, o homem perde agora a comunhão. Se nós formos analisar, Deus vinha todo final de tarde comunicar-se com Adão, o primeiro homem. Deus vinha se relacionar com ele. Deus vinha ter aquela comunhão com ele. A partir da queda, Deus não teve mais como continuar esta comunhão. Por quê? A própria Bíblia vai nos dizer que o pecado ele é a única coisa que faz a divisão entre o homem em Deus. É ele que separa, é ele que distancia o homem de Deus. Então o pecado ele nos afasta de Deus. O pecado ele nos leva a ficar longe de Deus. Então esta é uma consequência que o pecado trouxe. Por isso que a Bíblia vai dizer aos Romanos, capítulo de número 3, e o versículo de número 23 vai dizer: porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos estão afastados, todos estão privados da glória de Deus. Mas apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo de seu imenso e eterno e infinito amor. O homem, por mais que o homem afetou a Deus, por mais que o homem ele trouxe agora um problema sério para ele, ele mesmo causou essa rachadura, ele mesmo causou esse rompimento, a Bíblia diz que Deus continua amando o homem. João 3,16 vai nos dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha para os irmãos ver. Deus amou o mundo. A palavra mundo aqui vai falar de humanidade, não é do globo terrestre, não é dessa matéria chamada terra, não. Ele está falando do homem, da humanidade. Quando nós pegamos João 1:11, nós vamos ver assim, que ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todo quanto receberam, deram-lhe direito de serem feitos filhos de Deus. Veio para o que era seu, mundo, ou melhor dizendo, propósito, salvar a humanidade. Nós vamos ver isso em João 1:29, quando João estava batizando e Jesus vem chegando, e João olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O globo terrestre não tem pecado, o que tem pecado é a humanidade. Então Deus ele veio para salvar através de Jesus a humanidade. Isso prova o amor de Deus para conosco. Depois nós temos aqui o terceiro ponto, que vai dizer assim, a transmissão do pecado à espécie humana. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar a todos os homens. Romanos 3:23. Aquilo que chamamos de pecado original. Então, o que é o pecado original? O que passou de Adão para todo o ser humano? O pecado da consciência, ou seja, o homem tem consciência do certo e errado, e os desejos carnais, o que passa agora para o homem, está realizado ao instinto, ou seja, ao sentimento. O homem agora passa a sentir agora
os desejos da carne, ou seja, aquilo que Jesus vai reprovar, dizendo de onde vêm os maus pensamentos, que é sexos, droga, prostituição, lascívia, tudo isso, ele vem do sentimento, né? E é uma busca por prazer, uma busca por realizações. O que a Adão e Eva provou quando ele peca é tentando se realizar em algo supérfluo. O inimigo fez com que Adão caísse nessa cilada. E o ser humano, por consequência disso, ele vem também cometendo erros e mais erros, tentando chegar a uma realização, né? E aí, aonde que afunda cada vez mais no pecado. Então, todo recém-nascido, todo ser humano, ele traz no seu íntimo, no seu genes, na sua carne, esta genética pecaminosa, a tendência a pecar. Então, é algo que nós herdamos, é por isso que vai falar de pecado original, da onde originou esse desejo, da onde originou esses sentimentos, né, de cair em pecado. Então, é algo extraordinário. E depois, por último, nós vamos ver aqui a enfermidade da terra. Por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Nós vamos ver aqui que Deus expulsa Adão do jardim, né, ali do Éden, e Deus vai falar: maldita é a terra por tua causa. E ali vai começar a produzir agora abrolhos e espinho, ou seja, ervas venenosas, ervas ruins e espinhos. Até então não tinha esse tipo de coisa na terra. Ervas venenosas, espinhos, não tinha. Não tinha a erva do bicho, né, como podemos dizer aí, a maconha, né, não tinha a coca, não tinha nada disso. Isso veio a produzir-se depois da terra, veio produzir depois da queda, melhor dizendo. Ou seja, esse tipo de coisa foi algo que o próprio Deus já ali intimou para a terra, para que o próprio homem agora viesse a ser alvo desta mesma maldição. Nós vamos ver hoje que o homem, ele, ao invés de usar a sua capacidade psíquica para o bem, ele usa quase que 99% para o mal. E fica claro também quando nós olhamos para a situação da humanidade, que nós não somos, digamos assim, fruto da evolução. Pelo contrário, nós somos fruto da involução. Nós estamos involuindo, ou seja, nós estamos retrocedendo ao invés de ir para frente. Então é importante nós entendermos isso aí. O ser humano está retrocedendo. Cada dia que passa, o homem se mostra mais ruim e mais perverso. Ou seja, o estado do homem hoje é pior do que o começo. Então é interessante nós vermos aí. E a morte física? O homem foi criado para experimentar a morte física. Ou seja, o homem não foi criado para isso. Deus fez o homem com o propósito dele viver eternamente. É por isso que lá no jardim tinha a árvore da vida. Mas por consequência da queda, agora o homem veio a experimentar a morte física, como cansaço, enfermidades, doença. São todas as consequências do pecado. Estamos ali com esse detalhe em Romanos 6:23. Então, todo o homem foi afetado pela queda, e por consequência da queda veio a morte. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, nos trouxe vida através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, estamos aqui no final de mais uma lição e queremos agradecer a Deus pelo privilégio que nos concede de poder chegar ao final de mais uma lição, lição de número 7. E para você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho e deixe aí o seu joinha. Que Deus em Cristo vos abençoe, fique na paz. Um abraço desse seu amigo e irmão em Cristo, pastor Dário Cunha.